bem, estamos chegando com mais uma edição do Entre Linhas Podcast no ar. Esse é o 7º episódio. Você que está chegando, nos acompanhando em mais uma resenha, mais um bate-papo descontraído com personalidades do futebol da nossa região que você só encontra aqui. Inscreva-se no canal, deixa seu like, deixe seu comentário aí no chat. Participe com a gente. Lembrando que o Entre Linhas Podcast sempre tem a parceria de Sorato, Argamassas e Rejuntos. Alô Dizinho, alô Jandir, toda a equipe. E também de Automecânica Isidoro, grande Evandro, Guilherme, Sérgio, Amarli. Um abraço também para toda a equipe competente, duas grandes empresas do município de Sara. Mas hoje eu recebo para essa resenha, para esse bate-papo, um atacante que jogou nos Emirados Árabes, atacante que passou pelo Próspero, Atlético Catarinense, campeão da 2ª divisão do estado, e está conosco nesse episódio Matheus Cândido. Tudo certo, Cândido? Fala, Marquinhos, tudo certo? O pessoal que tá em casa aí, vamos trocar mais uma resenha aí, né? Bater mais uma ideia boa aí. Bora lá, bora mais essa resenha. Cândido, você fez base no Inter, no Criciúma, foi só nessas duas equipes? Não, eu comecei no Inter, né? Com 9 anos, foi o primeiro clube de base que eu peguei, foi o Inter. Aí depois eu vim pro Criciúma, voltei pro Inter. Depois de 2 anos e meio no Criciúma, eu voltei pro Inter. E tive uma passagem curta no Figueirense também. Disputei uma Copa Santiago só com eles. O Figueirense estava com problemas financeiros e tal. E depois saí também. Tive na Itália, tentei fazer a minha documentação, tentei ficar por lá também, mas não consegui. E depois disso, o meu último time de base foi o Ceará. Foi sub-18, sub-20 do Ceará. Foi uma passagem curta também e logo depois foi onde eu já fui pra fora já como profissional. Aí tu te profissionalizasse nos Emirados Árabes. Isso, primeiro clube profissional foi no Emirados, foi no Bahrein, né? Ah, é Bahrein. Bahrein. Tem quantos habitantes Bahrein? Cara, se eu não me engano, tem 1,5 milhão de Ah, mas é habitantes, bastante mas gente. é muito estrangeiro. Tem muita gente de fora, árabe lá é bem pouco mesmo. Então é mais um país que vem pessoas como tu, né? Que É, chegaram. é um país de imigrantes, assim, né? Tem muita mão de obra estrangeira, no caso. Então, a tua profissionalização foi fora do Brasil. Você não estreou como profissional no Brasil. Não. No Brasil, como profissional, no caso, a gente assina o contrato ali depois dos 15, 16 anos, né? Já tinha um contrato profissional. Mas estrear no profissional foi só lá fora. E além do Bahrein, você passou por outros países, né? Ou foi só no Bahrein, né? Eu tive na Itália, como eu falei, né? Tentei fazer documentação lá e não consegui. Tive no Bahrein. E agora, por último, eu tive uma passagem pela Turquia também, com um time do Cazaquistão. Fazendo uma pré-temporada, acabei tendo problemas com o contrato também e não fiquei. Aí foi onde eu voltei. Nesse ano. Esse ano, antes da Copa Sul, eu acho. Eu voltei no segundo jogo da Copa Sul do nosso amador aqui. Ah, então hoje podia estar. É Cazaquistão, né? Era um time do Cazaquistão, né? Também é um país onde muitos brasileiros vão, né? Até inclusive agora teve um amigo meu que foi pra lá também pra jogar futsal, né? Conhecido meu. Mas todo lugar do mundo tem brasileiro, né? Não tem um país que tu vá que tu não ache um brasileiro por lá. Pois é, e aí, após essa tua passagem fora do país, você veio para o Brasil. Foi com o Atlético Catarinense. Não, o meu primeiro clube no Brasil como profissional foi o Próspera. Ah, foi o primeiro. Assim que eu voltei do Bahrein, eu tive no Próspera. Fiz a Série D pelo Próspera. E aí depois o Atlético Catarinense, na Série B também, do Série Catarinense. B do Isso. Catarinense foi campeão e tu fez o gol do acesso, né? Não, fomos vice-campeão, Ah, né? com o Criciúma, né? Exatamente, mas Na oportunidade no era caso contra o subiram, Criciúma, né? isso. Tivemos o acesso contra o Inter de Lages e enfrentamos o Criciúma na final. E tu fez o gol do acesso, né? O jogo tava empatado, né? 1-1 dava a gente, mas aos 44 do segundo tempo eu faço o 2-1 ali pra sacramentar É, o gol do o acesso. acesso, é o gol do acesso. E, pois é, como é que foi a experiência, né? Naquele momento de foi pra final e tu vem jogar contra o Criciúma, que é teu time, tu é Sim. daqui, enfim.
poder jogar contra o Criciúma no Liberto Wilson, lotado, uma final de competição. Claro que o Criciúma, em tese, não valia muita coisa, porque era uma Série B de Catarinense, mas mesmo assim, né? Sim. Cara, o meu maior aprendizado naquele ano e de emoções assim que a gente viveu, né, que o grupo viveu, foi estar do lado de caras consagrados no futebol e eu ver que eles estavam disputando uma Série B de Catarinense e estavam emocionados com aquilo ali, sabe? Os caras emocionados de ter conquistado um acesso numa Série B de estadual. Eu cito nomes como o Rafael Lima, que hoje é diretor da Chapecoense, né? Fenômeno, um cara consagrado no futebol, rodou por vários clubes grandes. E o Sidão também, né? Goleiro do São Paulo, do Botafogo. Sim. E, cara, naquele jogo do acesso, eu lembro de uma cena que a gente foi comemorar com a torcida e eu olhei pro Sidão e ele emocionado, com os olhos lacrimejando. E eu, cara, ó, que loucura. O cara é consagrado, já disputou Brasileirão, Libertadores, tudo. E o cara tá emocionado por conta de um acesso de uma Série B de estadual. Então foram momentos muito marcantes assim. E aí, claro, na final, jogar contra o Criciúma, né? No estádio onde eu aprendi a gostar de futebol, onde eu aprendi a amar o clube, a torcida. Isso não, assim, não tem preço que pague, sabe? Um dia eu vou poder, por mais que eu não volte pro profissional, mas um dia eu vou poder chegar nos meus filhos ou nos meus netos e falar assim, bah, ó, eu joguei uma final dentro do estádio que eu aprendi a gostar de futebol, que eu aprendi a amar o futebol contra o clube do meu coração e isso aí pra mim não tem preço que pague. E tu foi titular naquele jogo, né? Fui titular, eu tinha sentido durante a semana do primeiro jogo, já tinha sentido. E aí tentei jogar a final, o primeiro jogo da final, né, lá em Palhoça. Senti, saí com 8 minutos do primeiro tempo e de lá até o segundo jogo foi uma luta pra tentar jogar, pra eu conseguir pelo menos entrar dentro de campo na final, né? Eu não sabia se ia conseguir jogar os 90 minutos. Sim. Foi tomar injeção, foi coisas que todo atleta de alta performance passa e o pessoal não Não tem vê. ideia do que é, né? Fisioterapia 2 períodos todo dia, fazia tratamento em casa também quando tava de folga. Injeção em cima de injeção, remédio em cima de remédio, pra conseguir entrar dentro de campo na final, né? O jogo de ida foi 1-0 pro Criciúma lá, né? O jogo de ida eu acho que foi 1-0 ou foi 0-0, não me lembro. E a volta o Criciúma venceu, né? Venceu também. Eu acho que foi, não lembro. Mas o resultado menos importa pra mim. Não importava tanto pra nós naquele momento. Não era o. Já tinha conquistado o acesso, Sim. né? Com o Atlético Catarinense, que era um time novo. O Romário já tava na época ou não? Não, Foi no outro ano, né? Que o isso. Romário assumiu o clube na Série A. Isso, o Romário chegou pra fazer uma parceria na Série A. E não deu certo, né? E não vingou. E na Série A tu não acabou não jogando porque estava machucado, né? Isso, né? Na Série A eu tive um rompimento de ligamento no tornozelo esquerdo e fiquei 7 meses parado Muito daquele tempo. ano. Eu fiz 2 treinos de reapresentação, a gente se reapresentou pra Série A. Eu fiz 2 treinos e senti. E aí de lá não fiquei o campeonato todo sem jogar. Aí voltasse solo no meio do ano com o Caravaggio. Voltei com o Caravaggio, não lembro qual foi o mês, mas foi só com o Caravaggio depois que eu fui voltar a treinar, a ter mais contato com bola. E aquele time do Caravaggio, a gente até comenta que se não fosse algumas polêmicas, enfim, um extracampo, era um time que podia ir longe, né? Chegou nas quartas de final, perdeu no detalhe lá em Joinville com o gol que o. Foi quem que perdeu? Foi o Bruno Ritter? Foi? Tu fosse o goleiro? O Bruno teve uma oportunidade. Tu fosse pro gol Sim. naquele jogo e o Bruno perdeu o gol embaixo da trave, ainda podia ter classificado. E, pois é, como é que foi essa experiência de ir pro gol? Tu que é baixinho também, não é o mais alto do time, enfim, fosse pro gol naqueles últimos momentos de umas quartas de final de campeonato catarinense. Cara, durante a semana, assim, um dia, 2 antes ali da preparação pro jogo, a gente faz o rachão aquele tradicional, né? Sim. E no rachão eu era o goleiro. Ali no Caravaggio eu ia pro gol. E teve algumas defesas ali e tal, só que teve um treino que marcou, foi pros pênaltis. O rachão foi pros pênaltis, terminou empatado, a gente foi fazer um pênalti e eu peguei 2 pênaltis. E aí acabou, né? Aí eu lembro que
nas quartas de finais ali, o Diego tava na arquibancada. O Diego, não sei se ele tinha machucado, tava suspenso, não Tá lembro o que machucado. aconteceu, E quando aconteceu do nosso goleiro ser expulso, o Diego já gritou: bota o rato, quem tem que jogar é o rato e tal, não sei o que. E aí foi onde eu fui pro gol, porque o pessoal via nos treinos ali também, né? Por mais que seja uma brincadeira, mas eu tinha Sim. um pouquinho de noção, né? No salão eu gosto de jogar no gol também. Então, né, o pessoal não levou muito em consideração o tamanho e achou que eu tinha um pouquinho mais de experiência pra jogar no gol ali naquele momento. Mas não foram muitas bolas no gol, né? Não, acho que teve umas duas bolas que eu saí do gol, já fora da área, assim, porque a gente tava atacando bastante Sim. pra marcar, né? Teve uns dois lançamentos deles, eu acho, e eu saí chutando tudo, bola e jogador e tudo pra frente, mas pra fazer defesa com as mãos assim não teve. Pois é, que momento. O Cândido já teve seu momento de goleiro no futebol profissional. É, Na várzea o cara brinca, mas no profissional é diferente. Aí 2022, 2020, 19 fora do Brasil. isso. Aí 21 Próspera, Próspera. 22 Caravaggio, Atlético Catarinense também nesse meio tempo. E depois você veio pro Amador. Foi 23 Caravaggio, né? Ano não, foi passado? 22? Não foi ano passado. Foi ano Ano passado. passado, Foi ano passado, exatamente. Ano passado, é Caravaggio. isso. E aí esse ano você voltou pro amador. E não pretende voltar pro profissional, Cândido? Cara, hoje eu acho que é mais difícil, assim. Eu consegui me estruturar com o amador, né? Jogando um jogo aqui, um jogo lá. Tô conseguindo me virar, assim. Viver do futebol Viver mesmo do não sendo futebol mesmo profissional, né? no amador, mesmo não sendo profissional. Cara, assim, eu. Só se for algo muito fora do comum e que seja fora do país novamente, né? Senão eu não tenho mais o pensamento de ficar aqui começar a pegar times com 3 meses de calendário, coisa assim, que foi algo que eu sempre botei na minha cabeça que eu não queria, né? Eu sempre comentei com meus empresários que eu não queria, porque eu vi o pessoal daqui da região fazer isso, né? Fechava 3 meses de competição ali, daí terminava, vinha pro amador, fazia 2 meses aqui no amador, voltava pro profissional, e eu sempre comentei que eu não queria isso. Então, quando eu vi que ia começar a ficar desse jeito, eu já, assim, ó, aqui eu não quero mais. Se vocês acharem alguma coisa pra mim fora, que seja uma temporada inteira, um ano cheio de contrato, aí eu vou. Porque com um ano cheio de contrato, tu consegue aparecer mais, né? Tu Sim. consegue fazer mais números, e isso tudo ajuda para um cara que é um atleta profissional, né? Tu precisa de números, tu tem que ter rodagem para aparecer e conseguir se empregar em outros lugares. Então, quando eu comecei a ver que ia ser, 3 meses aqui, aí depois fica, sei lá, um mês, dois parados esperando os agentes achar alguma outra barca. Aí, mais 3 meses lá. E aí eu falei assim, ó, desse jeito eu não quero mais. Se for pra ficar pingando aqui, pingando lá, eu não quero mais. Eu prefiro ficar aqui. Então, assim, aqui eu já sei que não vai aparecer porque eu não tô tendo rodagem no profissional. Então fica Sim. mais difícil, né? Mas se for algo pra fora, talvez os países menores assim, que não tem tanta influência o futebol, né? Se fosse uma proposta muito muito fora do comum, eu acho que eu aceitaria. E agora, tá, jogasse alarme pelo Içara e municipais. Quantos municipais tem de hoje o Cândido tem quantas competições aí pra jogar? Hoje, duas, né? Fechado. Já tem coisa fechada pro ano que vem, Sim. mas agora tem duas competições, que é a Verde Vale, né? E tem um municipal lá em Rio do Sul. É um regional, acho, não sei o que é, mas eu tô Rio do lá também, Sul. Rio do Sul. Ah, terra do Santa Catarina, né? Terra do Santa Catarina, Que isso. jogou com o Caravaggio Isso, agora. subiu, teve um acesso Pô, lá é longe pra também. caramba Rio do É Sul, cara. longe, cara. É longe, dá umas 6 horinhas daqui até lá. É, tem que ir num dia antes, eu É, acho. um dia antes, vamos no sábado já e... Vai tu e quem nessa barca aí? Daqui tá eu, o Andrei e o Beto. Era o Foguinho, né? Aí como o Foguinho teve a lesão dele ali, teve que passar por cirurgia, eles conseguiram me encaixar nessa barca aí. Muito bem, no Amador é justamente isso, né? Um dia vocês são rivais, no outro estão indo junto pra jogar um jogo. Tu e o Andrei são, lógico, são muito amigos fora das quatro linhas, mas estavam se enfrentando numa final de Larme. E dentro de campo não tem amigo, né? Sim.
cada um defende o seu. Aí no outro final de semana estão indo junto pra Rio do Sul jogar. Esse que o Isso, amador tem diferente do profissional, né? isso acontece muito no amador, né? E acaba mesmo, até mesmo que os teus adversários, eles te empregam. Às vezes tu faz uma partida boa ali com eles e já aconteceu isso. O pessoal me indicar, assim, pra outros lugares, né? Que jogaram contra mim, não estavam nem no meu time. E os caras, ó, leva o Cândido lá que ele tá bem e tal. Então, a vantagem do amador também é essa, né? Tu é rival ali dentro das quatro linhas, mas para um próximo compromisso, o teu próprio rival te indica Sim. pra te fazer lado com ele, né? Agora, a nossa conversa tá muito séria pra ser tu aqui no bate-papo. Tem que contar uma resenha nessa trajetória da bola, uma resenha engraçada. Tem muitas da época do Próspera. Deve ter também ser virados árabes. Tem do Amador também, algumas. Resenha que não falta pra te contar uma história. Eu lembro daquelas do Ah, Próspera. não, aquelas do Próspero ali, as coisas, assim, ó, tudo que eu passei de adversidade no futebol foi no Próspero. Felizmente a gente não pegou uma fase boa do Próspera, né? Mas também não tenho o que reclamar, assim, foi um clube que abriu as portas pra mim também, né? Então a gente não pode cuspir no prato que comeu, né? Mas Sim. tudo que eu vivi de adversidade, assim, foi no Próspero. Eu lembro que na primeira semana que eu cheguei, eu já tinha alguns conhecidos ali, né? Que já tinham jogado junto em outros lugares. Aí, a primeira semana que eu cheguei, a gente entrou no ônibus e foi treinar. Aí o ônibus estacionou assim na beira do asfalto, não tinha onde parar o ônibus, né? Aí eu olhei pro lado assim, o campo, né? Bah, já parecia um potreiro. Aí eu olhei um pouquinho mais pro ladinho, cheio de cabrito dentro do campo, cara. Ah, cheio de cabra dentro do campo. Eu olhei pro lado, o Bessa tava do meu lado. Aí eu assim, não, né? Daí ele assim, olha aí onde a gente veio parar, ó. O Bessa fez base comigo no Criciúma também, teve no Inter também. Aí a gente desceu, o tiozinho que morava na frente teve que vir tirar os cabritos do campo pra gente treinar. Cheio de cocô ali, bah, que loucura. O cara pisava, afundava o pé. Mas é coisa que o futebol proporciona pra gente, né? Não deixou de ser um aprendizado. A partir daquele momento, eu lembro que eu fiquei bem triste assim, né? Cabisbaixo, bah, olha, tudo que eu já vivi, tudo que eu podia ter conquistado e eu não tive maturidade assim pra lidar com o que eu tava vivendo, né? E aí agora eu tava naquela situação ali, mas foi algo que me fortaleceu bastante assim pra eu fazer um bom campeonato pelo Próspero, assim. De resto, bah. Ah, mas tem outros, salada que tu falava, meia, não tinha umas histórias. Não tinha uma lista de Ah, coisas. ainda eu devo ter essa lista aqui ainda, os caras Pô, a gente foi treinar uma vez lá na Colonial, um bairro que eu cresci assim também, né? Ali no Próspero eu era diretor, eu era atleta, eu fazia tudo, eu arrumava os campos pra treinar. A gente tinha que se virar porque não tinha quase ninguém pela gente, né? Sobrou dois ou três ali de comissão e direção É o Emerson pra. Cris, o técnico Emerson ainda? Cris, o treinador, era. Aí sobrou três ali, ó. O Emerson, o Jussier e o Ney, que hoje tá no Caravaggio também, né? E foi os guerreiros que aguentaram no peito ali, cara. Não tinha quase ninguém, assim. Preparador, o Clay aguentou até um tempo, depois saiu, daí o Fraga assumiu também. Foi bem crítica, assim, a situação. Teve uma que a gente foi treinar na Colonial e aí, na volta do treino, o motorista parou na frente do bar. E aí falou pro Foguinho, nosso lateral, Foguinho, vai lá comprar uma carteira de cigarro pra mim. Isso aí não existe. Jogador descer com a roupa do clube, a gente é recém saído do treino, descer com a roupa do clube, entrar no bar pra comprar uma carteira de cigarro. Isso aí não existe, cara. Não, tem umas resenhas boas ali do próximo. Vou ver se eu acho essa lista aí Não, tá louco. pra gente fazer aqui. Comprar um- uma carteira de cigarro. Meu Aqui, ó, achei Deus. essa lista aí. A Jace? Achei. Vai lá, manda abraço então. Essa a gente pode pôr no Instagram de quartzinho, né? Não, Essa rende, tá? isso aqui dá. Vai Se lá. não der processo, tá tudo certo. Não, Ó, o é sexto, realidade. o sexto tópico que fizeram era o campo das cabras, ó, que eu te falei ali que tinha os cabritos dentro do campo. O sétimo é o que o Foguinho parou pra comprar cigarro pro motorista. Vá. Tem o que mais aí que dá pra.
Teve um dia que eles foram treinar no campo, e se não me engano era lá na Colonial também. Eles foram treinar e tiveram que ir embora porque tinha um time de veteranos jogando, cara. Não. Aí era a Série D de brasileiro, cara. Era pra ser o E maior ano era. da história do Próspera, que era a primeira vez que o Próspera tava na Série D do brasileiro. Pô, jogando. Só que foi o pior ano da história. Porque vocês não tiveram resultados, né? Não tinha Sim, nem como ter. Era uma várzea, não tinha campo pra jogar, não tinha torcedor, não tinha nada. Que era pra ser o melhor ano da história, foi o pior. sim. É, na verdade ali, pelo menos a parte que eu peguei, né, Marcos? Quem tava na Série A, quem pegou a Série A do Catarinense antes ali, comentou que não tava, né? Não tava desse jeito, né? Ainda tinha o pessoal por trás ali. Na Série Catarinense, o Próspera rebaixou o Criciúma aquela vez, né? Não, eu não Foi? lembro. O Próspera ganhou do Criciúma na Liberto Wilson. Lógico que não tinha torcedor, que era Sim, pandemia. Aí o Próspera ficou e o Criciúma caiu. Então, aí o pessoal que tava na Série A comentou que não tava nessa situação, né? Só que aí depois foi decaindo, acho que os caras foram saindo e pararam de injetar dinheiro, né? E aí virou E baderna alguns e... investimentos errados, né? Tipo, o campo, pô. É, Ah, muita várzea, muita foi várzea. um dinheiro... Eu não digo que mal gasto, na época foi mal gasto, né? Hoje ainda conseguiram dar jeito no campo, né? Mas na época não serviu de nada. A gente não conseguiu jogar, a gente não conseguiu treinar no campo, não conseguimos fazer nada. Então eles gastaram dinheiro pra nada, porque a gente acabou não classificando pra Série D, não pegando nenhuma outra competição e hoje meio que não existe mais o Próspera, né? Mas Não tá acabou, tendo né? mais nada, Acabou. E outro que tá por essa linha é o Atlético Catarinense, né? Cara, eu assim, ó, eu acho que o projeto do Atlético talvez ele comece agora. Na Série C. É, eu acho que o projeto começa agora, porque depois que a gente teve o descenso ali, né, da Série A, deu uma quebrada, sabe? Deu uma quebrada, assim, hoje não é mais o mesmo dono, né? É o mesmo fundador, mas antes ele não tava na linha de frente, né? Agora é ele que tá na linha de frente, é um cara sério, um cara correto. E eu acho que o projeto do Atlético começa agora, na Série C. Eu acho que eles já fizeram esse campeonato já sabendo. Fizeram a Série B ali sabendo que ia ser difícil para se manter, né? Mas como tava, ele pegou muito em cima do laço, o que é o Richard, né, no caso, o dono, não sei se ele tá como presidente, eu sei que ele é o dono, mas ele pegou, eu acho que muito em cima, então não ia dar muito tempo de fazer alguma coisa e assim, sozinho, sem verba, então tiveram que montar ali na parceria, assim, ó, tu quer aparecer, tu quer vir jogar? Vem que a gente dá a oportunidade e vamos pro choque. Vamos ver no que vai dar. Então, eu acho que o projeto do Atlético Catarinense começa daqui pra frente. Da Série C, eles vão renascer de novo, assim como foi no começo, foram campeão ali, foram campeões da Série C, né? Então, acho que daqui pra frente talvez eles consigam dar Pode ser. continuidade nesse projeto deles aí. Agora, você passou um tempo dos Emirados Árabes. Como é que era morar lá? Morar uma cultura completamente diferente, que é diferente do morar na Argentina e tal, é quase igual aqui. Sim. Agora tu morar nos Estados Unidos também é quase parecido, mas agora tu morar nesses lugares é, África, Aham. Índia, China, é uma cultura completamente diferente, muito diferente. Como é que foi pra ti morar lá? O que, que tem mais de diferente? Como é que é o dia a dia? Como é que era o teu dia a dia? Tipo, tu ir no mercado, tu ir tomar uma cerveja, tu ir pro treino, como é que era isso? Cara, o que no começo eu fui sozinho, né? Fui com meus dois agentes na época, aí ficaram uma semana lá comigo, e aí depois eu já fiquei sozinho. No começo o que foi mais difícil pra mim foi a alimentação, questão de alimentação, né? Eu era novo, 19 anos, eu nunca tinha morado sozinho, sempre em alojamento, então sempre tinha quem cozinhasse, sempre tinha quem fizesse a comida ali e fizesse tudo, né? E lá, não, lá quando eu cheguei eu tinha que me virar sozinho, né? Aí, pô, lembro que na primeira semana a gente foi num restaurante pra comer fora, assim, né? Aí na entrada do restaurante tinha uma pimenta. O símbolo do restaurante era uma pimenta. Aí eu não gosto de pimenta, né? Meu outro agente aqui também não gostava de pimenta. Aí chegamos lá, daí eu disse, ó, pede o rango aí sem pimenta, né? Vamos ver se tem.
Aí o cara pediu a comida ali sem pimenta e tal, tipo uma tábua assim de carne, sabe? Aham. A gente começou a comer assim, e os dois sentados aí, eu comendo quietinho, né? Bah, eu olhava pro Luke, que era o meu agente na época ali, olhei pra ele, bah, negão escorrendo suor, cara, e não falava nada. Pimenta, 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 pimenta. Tu pedia sem pimenta e vinha com pimenta igual, cara. E aí eu lembro que no começo a pior parte assim foi a alimentação. Aí até eu começar a aprender a fazer comida, eu tomava só café e comia bolacha. Dormia o dia inteiro. Peguei uma época de Ramadã, tu é louco, não podia comer na rua, não podia fazer nada. Aí tu chegava assim na Mas não porta. tinha um ovo pra fritar, um... Eu nunca tinha fritado lá, pai. Ô, vou te falar uma que eu fiz. Eu comprei 1 litro de refrigerante, e aí eu tomei ele todo, cortei ele no meio e botei uma espátula por dentro. E eu usava assim, ó, pra fritar o frango, pra não respingar a banha no meu braço, cara. Ah, não. Ó, tô te falando. Mano, não, o começo foi triste. Tu chegava no meu apartamento assim, tu olhava atrás da porta da cozinha, tinha umas 50 caixas de leite assim, ó. Só tomava leite, era só café. Café e bolacha, café e bolacha. Lá uma vez ou outra eu fazia um arroz, uma Mas a massa. bolacha lá, como é que é? Aí Normal? tem de tudo. Tudo que tu imagina tem. Que tem aqui também e tem lá também. Tá, então, tipo, tu não almoçava praticamente, né? Não. Não, porque daí o que eu fazia? Eu Tá, jogava. mas... Mas não é porque lá era ruim, é porque tu Não, não sabia não, cozinhar. não é porque é ruim, é porque eu não sabia cozinhar. Cara, quem fala que vai pra fora aí que porque eu não me adaptei por causa da comida é mentira. Porque depois que eu comecei a aprender a fazer as coisas, eu ia no mercado, tudo que tinha aqui eu achava lá também e fazia eu em casa. Mas no começo foi triste, não sabia fazer nada, só tomava café e comia bolacha. Aí tu morava sozinho num apartamento? Morava sozinho, É um apartamento. Era um apartamento, morava Aí sozinho. o clube disponibilizava. Isso, o clube pagava tudo assim, dava carro, dava um apartamento, a Aí tu passagem. tinha um carro pra te andar, né? Na época eu não tinha carteira. Daí eu usava. Aí o clube dava um motorista, tá ligado? Ia buscar de van e levava e tal, coisa assim. E pra ti no mercado, assim, essas coisas. Daí morava pertinho e ia a Era pesote. perto? Era Então, pertinho. consegui ir no mercado, no Não, restaurante, a pé. conseguia. Lá é tudo pertinho as coisas assim. O país é pequeno, né? Então, em 1 hora e meia tu atravessa o país inteiro. Tá, e como é que tu conversava com o mercado, com pessoas na rua? No mercado eu não falava com ninguém, né? Só ia caçando as coisas ali, olhava o preço, dava o dinheiro e vazava. Se perguntava alguma coisa, eu só concordava e não entendia nada, nem inglês eu não falava, né? E quando eu ia no bar, quando eu ia no McDonald's, às vezes queria comer alguma coisa, eu só apontava. Aquele ali, ó, aquele ali, aquele ali. Aquele ali. E eu, As não Emirados Árabes tá aquele ali. não, e tipo assim, eu nunca era meio fresco assim pra comida, né? Não comia salada, não gostava de molho nem nada e vinha os negócios, eu tinha que chegar em casa, abrir e tirar um por um, porque eu não comia as coisas e eu não sabia pedir sem. No começo foi complicadinho assim, até eu Mas depois começar a conseguiu pedir ou aprender. não? É? Depois tu aprendeu alguma Não, coisinha, aí não? depois do tempo, mas falava inglês daí, né? Como eu comentei antes, é um país que tem muito estrangeiro, então a segunda língua deles é o inglês. A maioria das pessoas falam inglês lá, principalmente nos estabelecimentos, assim, de restaurante, coisa assim, né? Então, depois de um tempo, eu fiquei 4 meses ali da primeira vez, e aí voltei de férias, casei e voltei pra lá. Aí fiquei mais 1 mês e meio sozinho ali, e aí depois a minha esposa na época foi comigo, né? Aí ficou mais de boa. Aí já ficou um pouco mais tranquila, eu já sabia desenrolar um pouquinho no inglês também, aprendi bem rápido, por sinal. Nesse começo que eu fiquei ali, na segunda volta ali, né? Fiquei 1 mês e pouquinho sozinho, eu morava com um africano. Morei com... Eu acho que ele era da Nigéria, não lembro de onde que ele era. E aí dentro de casa eu só tinha como conversar em inglês, né? E aí ele teve paciência, assim, me ajudou bastante. Algumas coisas que eu não entendia, eu escrevia no tradutor, e aí fui aprendendo as palavras também, né? Na primeira passagem tinha um brasileiro comigo nos treinos também, que traduzia as coisas ali pra mim. Pois é, nesse tempo que tu morou sozinho, tipo, tu não tinha vida social, né? Porque no treino tu não ia conversar com ninguém. Lógico, tu tava lá, tu ia treinar com os jogadores, só que Sim. tu não ia parar pra conversar com um cara, uma resenha. Hum. Só ia jogar bola. Voltava pra casa, ficava em casa, ia pro mercado, tu não conversava no mercado, Não. voltava pra casa. Então a tua conversa era só com o pessoal daqui pelo celular, né? Foi basicamente isso aí. Eu tinha
Tinha um casal de brasileiros que moravam quase de porta assim comigo, né? Que ele jogava vôlei, Matheus também é o nome dele, ele era jogador de vôlei lá no mesmo time que eu tava. E aí eu lembro que um dia eu passando pelo corredor e eu escutei uma voz assim dentro de casa falando em português e tal, e eu não tinha conhecimento que ele Aí tu tava lá soltou os ainda, né? fogos. Daí eu já comecei a assoviar no corredor, comecei a assoviar até abrir a porta. Daí quando abriu a porta a gente trocou uma ideia ali, aí viraram bem meus amigos assim. A gente tem contato até hoje. Aí foi onde eu comecei a ter um contato social ali, né? Volta e meia a gente fazia um cachorro-quente, coisa assim. Conheci outros brasileiros lá através deles assim Churrasco, também. não chegasse a fazer lá? Nessa primeira passagem, não. Nos primeiros 4 meses ali, né? Depois que eu voltei, aí eu já tava mais ambientado no país, né? Conheci outros brasileiros também. Aí depois o Bruno, que é daqui de Criciúma, acabou indo pra lá também. Aí No daí, Hitter? aí a gente fazia churrasco direto, se encontrava direto, fazia um Ele tá churrasco na lá agora, né? piscina. Voltou pra lá, é. Esse ano ele voltou pra lá de novo. E como é que era, tipo, o mercado lá? É a mesma coisa que aqui? Tipo, os produtos. Tudo que tu imagina tem mais, né? Tem coisas a mais que a gente não vê aqui, assim como tem coisas aqui que a gente não vê lá também, mas Tipo, cara, e agora? Tipo assim, ó, o leite lá é difícil de achar um leite com o mesmo gosto daqui. Eu achei um só. Eu acho que foi uma das coisas que eu mais senti diferença foi o leite. Porque pra tomar café, eu não vivo sem café, né? Pra mim, o café no meu dia a dia tem que o ter. café lá normal também. Normal, café normal, nesse café tem, Carne, tudo. tu comprava normal, Carne, beleza. comprava carne do Brasil, marcava carne do Brasil. Bife, marcava bife Aí, do Brasil, né? tipo, padaria tinha, tu ia. Padaria tinha, padaria aí no Starbucks, ou comprava, não sei se pode falar a marca, mas deve poder, né? Não, fala. Comprava pão no mercado, assim, né? Aí o pão não tinha, o pão d'água, que a gente chama aqui, né? O pão francês, lá não tinha. Tinha a baguete aquela, que é o maiorzinho, né? Aí se quisesse comer um pão parecido com o pão francês, tu tinha que comprar aquele lá, ou comprava um pão de sanduíche, Aí coisa tinha assim. presunto, queijo, essas coisas. Presunto, queijo, tudo que tu imagina Ah, então é igual. Não, é praticamente a mesma coisa. Depois que eu vivenciei isso aí, eu passei a comentar. Porque uma vez eu escutava muita gente dizer que, fulano foi, mas não se adaptou por causa da comida e não sei o que. Cara, pra mim é fria, pra mim é tudo mentira. Tu queria voltar pra hoje, tu queria voltar hoje pra lá. Voltaria, de olho fechado, me arrependo de ter saído. Na época que eu voltei embora, meus empresários não queriam que eu voltasse. Não, porque é muito longe, porque tu não aparece no Transfer Market, não tem o iScout, não tem nada, ninguém consegue ver que tu tá lá. E aí eu acabei achando que eu e eles também, né, iriam arrumar alguma outra coisa melhor e acabou que não deu certo. Era a primeira divisão do Bahrein? Eu joguei a primeira e joguei a segunda, lá, Do Bahrein. do Bahrein. Aí, como é que eram os estádios lá? Tinha arquibancada Não, normal? estádio é tudo de Copa do Mundo, né? Ah, é. Os estádios da Série A é tudo Copa do Mundo. Da Série B eles jogam num estádio um pouco mais inferior. Mas tipo assim, ó, é tipo do Caravaggio. Assim. É, A Série A, tu pegou o estádio pique, então. não, na Série A eu peguei só estádio fera. Estádio de Copa do Mundo, assim. Porque Massa. lá, assim, não é, os times eles não têm estádio igual tipo, sei lá, igual o Criciúma tem o Heriberto Wilson ali. Sim. Eles têm tipo um CT. Eles têm um CT ali, um estádio um pouco menor que alguns clubes, não são todos também, né? E os da Série A já são estádios do próprio país, sabe? Tipo, como se fosse o Maracanã, Maracanã. que é do município lá, né? Da cidade, não é do clube, né? E lá era assim também. Tem os estádios já do país que aí é Copa do Mundo. E torcida? Cara, a torcida era pouco, assim, jogos normais durante o campeonato, assim, era pouca gente que ia assistir os jogos. Faziam uma barulheira que eles levam uns instrumentos lá, uns batuques meio loucos, Tinha umas imprensa que cornetas. cobria, alguma coisa assim? Na Série A eu acho que tinha. Na Série A tinha transmissões, assim, sempre teve, né, dos jogos ali. Mas imprensa era mais difícil de ver, assim, eu acho que em jogo grande tinha. Tipo Se eu não me TV engano, e tal, repórter lá. tinha repórter, tinha. Já desse entrevista alguma vez lá ou não? Não. Ainda bem que não, né? Ia me atrapalhar tudo pra falar.
Vai, ia ser legal, Vamos né? lá. Entrevista no Bahrein. Já teve uns 2 brasileiros amigos assim que a gente fez lá que deram entrevista em inglês lá. E, pô, é engraçado, né, cara? Que é um negócio diferente. A gente aprende a falar o inglês lá, mas não aprende o inglês correto, sabe? Sim. Eles falam um inglês assim, diretaço, sem falar no presente, no passado, no futuro, coisa assim. Então, é só uma carretilha, sai um negócio engraçado assim, né? Dá pra se virar, mas não é o inglês correto, né? E tem alguma resenha dessa época aí? Algum perrengue que tu passou? Ou um momento engraçado lá? Cara, perrengue. Perrengue eu acho que não. E de momento engraçado assim eu lembro poucos também o que aconteceu lá. Mas tu mantém contato com jogadores de lá ainda ou não? Tenho. Tenho contato Mas com. tu... A gente tem um grupo no WhatsApp, só que eles só falam árabe, aí eu não entendo merda nenhum. Mas a gente. Sério? É, a gente tem um grupo aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu imagino, cara, os caras do grupo e tudo escrevendo árabe e tô lendo. E tô lendo. Ah, não tem como. Tem vezes que eles estão falando muito ali naquele time ali. Naquele grupo. Ó. Ah, vem árabe mesmo. E tem pouca gente, sabe? A gente criou o grupo numa resenha que a gente foi, marcou de sair pra jantar e coisa assim, né? E aí criamos o grupo. E aí Deixa eu ver eles. qual que é o... E eles não saem, cara. E ficam lá, aí volta e meia eles ficam falando árabe aí, daí eu vou entender o quê? Tem vezes que eu me queimo e falo pra eles, ó, fala inglês. Ai, cara, pior que é... Pessoal, tá vendo aqui? É real mesmo. O Não, pessoal resenha. falando em árabe aqui, ó. Al-Hassan, Al-Jafar. Hassan careca. Tinha um. Chacori. A gente tinha um auxiliar técnico lá, que era careca, né? E aí eles. É bem carinha de mirados mesmo. E aí eles falavam o nome do. Ah, agora eu não lembro qual era a palavra. Que eles falavam assim, que é quando tu não tem cabelo, né? E aí eles perguntavam pra mim, como é que fala lá no Brasil? Até tua figurinha É, aí minha tem. figurinha, os caras mandam minha figurinha. Aí eles perguntavam, né? Como é que fala cara? Como é que fala o cara quando é careca lá no Brasil? Daí eu falei careca. Aí hoje os caras me chamam careca, ei careca, me chamam assim. Que legal, cara, que legal. Tá aí, tu falasse assim, pô, fala inglês, mano, metesse um momento ali que era pra falar inglês. Como assim? Com eles lá? Tu botasse no Ah, grupo, não, né? porque eles começam a falar em árabe ali, o cara não entende nada, tem que ler de trás pra frente, escreve de trás pra Mas tu frente. sabe ler em árabe? Não tem como. Impossível. E falar? Falar, eu sei algumas palavras assim, mas Tipo, fala uma palavra assim formular uma frase tu eu não. aprendeu. Ó, eu lembro que os caras falavam te amo, a Rebek. E aí tem uns macetes assim pra falar que é meio difícil, né? Deixa Eles eu falam muito ver. rápido? Falam. Falam rápido, mas assim, cara, não tem como entender. Não tem como. Por mais que falam devagar assim, que tu fique olhando pra boca ali mexendo, não tem como entender o que eles falam, porque é um negócio completamente diferente. Pra escrever, ele já escreve de trás pra frente. Tá aí. E traz esse grupo de resenha com os árabes. Mas tu não falava com eles? Não tem como. E como é que tá esse grupo? Não sei também, mas na época a gente criou e eles não saem dos grupos, cara. E aí volta e meia, o dia que eles mais falam é quando tem Al Hilal e Ittihad, que eles jogam contra lá na Arábia Saudita, e aí lá os torcedores ou são o Hilal ou são do Ittihad ali, né? E aí volta e meia tem jogo, eles se matam naquele grupo, daí o pau pega. Aí começa a falar e não paro mais e tirar sarro um do outro. Às vezes me dá na telha, eu até vou traduzir, daí eu vou lá e comento alguma coisa em inglês também pra pegar no pé. Mas se não, não tem como entender. Tem como traduzir, né? Tem como traduzir. Mas volta e meia eu pego no pé deles ali, eu falo pra eles falar inglês, e aí um vai e traduz pra mim o que eles estão falando ali, mas os caras são fenômeno, cara, basta, gente boa. Que aleatório, cara. Tô num grupo com 10 árabes. Sem saber falar porra. E sem saber o que eles estão falando, né? Pode estar falando de mim que eu não vou saber o que eles estão falando. Aquele dia que eles botaram a foto tua ali. A figurinha. Um monte de gente comentou embaixo. Só que comentaram em árabe, então Vai saber se sabe. eles não estão falando de mim ali. Então tu não sabe o que você tá falando. Agora, tinha um jogador pica lá no Emirados Árabes que se deu bem? Tu lembra de alguém que era craque lá?
Cara, eu joguei com dois árabes que eu achei diferente. Os dois, eu joguei Um com de os lá que jogaria dois. aqui no Brasil, no caso. Eu acho que o Ali Madan jogaria aqui no Brasil, talvez um ponta canhoto, habilidoso, rápido, finalizador, assim. Eu acho que hoje ele voltou pro país, voltou pro Bahrein, mas ele tava fora também. Joguei com outro meia canhoto, Malu, o nome dele. Malu. Bom também, craque, canhoto. Meia clássico assim, sabe? Daquele assim Aham. não corre muito, joga com a bola no pé. E, cara, eu acho que era Tu, mais isso, assim, tu era o craque do time? na Série B eu era o craque do time. Depois que eu troquei de time ali, eu era o craque do time. Daí, no meu primeiro ano eu tive no Najma, né, no Al Najma, e aí o craque do time era o Alimadan, esse ponta canhoto Uhum. que eu comentei. Depois eu tive no Reed, e aí o craque do time era o Malu, que era o camisa 10 do time. E aí depois eu fui pra Série B, aí eu fui camisa 10, aí ali eu fui eu era a referência assim do Fizesse time, né? gols. Fiz bastante gol, tem lá no Bahrein, alguns filmados, outros não. Na Série B também tinha jogo que não tinha transmissão, ou quando tinha, às vezes era de um time só e aí os caras não. Eu tenho conversa com uns goleiros viado árabe aí que eu mandava mensagem e eles não me respondiam, se extraíram. Daí eu queria o gol e eles não mandavam, né? Tava fazendo gol neles, eles não mandavam o gol de certo. Mas tem alguns gols lá no Bahrein. E é muito diferente o futebol lá em relação aqui. É, taticamente é muito diferente, né? Eu comentava na época, assim, que eles estavam um segundo atrasado, assim, em relação a pensamento, sabe? E um segundo no futebol é muita coisa, né? Precisa ter uma tomada de decisão muito rápida. E na época, assim, eu lembro que o que eu via de mais diferença era essa tomada de decisão deles, sabe? Eles eram um pouquinho mais Lentos. lentos, assim, tinham um pouquinho de falta de inteligência, vamos dizer, para não falar, para não chamar os caras de burro, eles tinham. E aí acaba que te atrasa um pouquinho, né? E eu, como era um jogador de velocidade, assim, precisava ter umas tomadas de decisão rápidas, fazer as coisas rápidas, né? E eles às vezes atrapalhavam um pouquinho. E o técnico era de lá. O técnico era de lá. E tu não conversava com ele. Falava em inglês daí. Ah, ele falava inglês. Falava em inglês, a gente Então trocava. tu, Pô, tu. o cara que foi meu técnico lá, eu tive um cara que foi meu treinador, era uma lenda lá no país. Né? O cara era uma lenda, fazia propaganda pra Pepsi e tudo, e era pra ele, jogou muito tempo fora também, os caras têm ele como lenda lá no país, assim. E então tu conseguia entender uma instrução do. Não, eu conversava. E a linguagem do futebol é prática, né? Ela vai ser a mesma em qualquer lugar do mundo, não tem muito que diferenciar, né? Então, às vezes, por mais que eu não entendia eles conversando, mas às vezes fazia o gesto e tu conseguia pegar, conseguia entender, né? Depois eu aprendi a falar o inglês, assim, não falo corretamente, mas para jogar futebol o cara se virava lá, dava pra... Agora, vamos chegar aquele momento, Cândido, que tu vai fazer uma seleção de jogadores que jogaram contigo no futebol. Pode ser no Tá. amador, pode ser no profissional. Os 11, tu vai aqui num 4-3-3 ou num 4-4-2? Não, vou num 4-3-3, sou ofensivo, né? Então vamos lá. Goleiro. Cara, goleiro, vamos ver. Goleiro Lucas Winger, Onde? fez base comigo no Inter, hoje tá na Juventude. Ah, tá na Tá juventude. na Juventude. Lateral direito. Lateral direito. Lateral direito. Ai, agora, cara. Vou botar o Leandro. O Leandro Córdova, que é aqui da cidade também. E hoje tava no Novo Hamburgo, né? Na minha época do Criciúma, ele jogou de lateral direito também. Dupla de zaga. Zagueiro Bruno Fux. Putz, esse é. Agora se fosse bem. Pô, campeão olímpico. Atlético Mineiro. Jogasse com ele É, na base do Inter. joguei com ele na base do Inter. Caralho. Fazia volante, volta e meia zaga. Zagueiro pela esquerda, vamos ver um zagueiro pela esquerda. Zagueiro canhoto. É só que eu joguei junto ou pode ser contra? Vai, pode ser contra Pode também. ser contra também? Não, eu só joguei junto, né? Vamos ver um zagueiro canhoto aí. Pô, vou botar o Darlan. Jogou no Grêmio.
Joguei com ele no Ceará. Zagueiro canhoto, forte, negão forte, rápido. Darlan. Lateral esquerdo. Marlon. Cruzeiro. Marlon... jogou no Criciúma, Jogou né? no Criciúma. Fluminense e tal. E na minha época do Inter ele tava lá, era uma categoria acima, mas aqui no Criciúma a gente jogou junto. Eu joguei numa categoria acima, joguei com ele também. Meio Vou botar o campo. Marlon. Vai botar um volante, 2 meias. Volante, vou botar 2 volantes e um meia. Um volante, Bruno Ritter. Pra mim ele é camisa 10, né? Eu já falei pra ele que ele foi o melhor meia que eu joguei, mas ele disse que não. Volante, o Bruno 1. Deixa eu ver um outro volante. Rapaz. Bruno Ritter foi bem lá na Nordeste. Um baita de um jogador. Um fenômeno. Vamos ver o outro volante. Cara, eu vou dar uma moral pra um parceiro meu. Ó, vou botar o Bruno de segundo e vou botar o Wagner de primeiro volante, Pitbull. Mas assim, né? Tem que dar 2 toques na bola. Legal, ele tem que roubar e dar no pé do Bruno. Não me vem um outro na mente. Vou botar o Wagner aí de primeiro volante e o Bruno de segundo. Que momento, hein? Agora um camisa 10, cara. Um meia, camisa 10. Se eu soubesse que ia ter essa seleção, eu já fazia antes de sair de casa. Cara, um camisa 10. Tem bastante, né? Porque vai ter gente que eu vou deixar de fora aí, não adianta. Ó, vou botar esse Malu aí, esse árabe aí. Vou botar ele de camisa 10. E os 2 pontos e o centroavante? Na frente eu boto o Jonathan. Jogou comigo no Inter também. Hoje tá na Polônia, se eu não me engano. De centroavante eu boto o Brenner. Jogou comigo no Inter também. E hoje não sei se tá na Coreia. Não lembro onde que ele tá. E na outra ponta... Cara, na outra ponta eu boto o Richard. Teve... Não sei se ele tava no Remo agora por último. E o técnico? Cara, técnico. O melhor treinador que eu tive foi o Fábio. Que... Ele assumiu um time agora profissional, não lembro qual foi. Fez um... ele chegou a comandar o Botafogo. Ele comandou o Botafogo agora, se eu não me engano foi o Botafogo. Teve uns jogos ali à frente do Botafogo e... Aí depois ele saiu, não quis ficar como auxiliar, no caso, né? Que oportunidade de treinador, né? E... Ele sabe, cara, agora eu não lembro qual foi o time que ele foi. Mas ele tava contigo aonde? No Inter, foi meu treinador no Inter também. Então fechou. E qual foi o jogador mais pica assim que jogou contra? Que eu joguei contra. Rapaz. Jogasse contra o Criciúma, né? Jogasse contra algumas equipes aí. Naquela época do Criciúma não... Não tinha muito assim, pica, né? eu até acho que contra nós, assim, eles não fizeram muita força, né? Então... Deixa eu ver qual que foi a escalação do Criciúma naquele Cara, jogo. um melhor jogador que eu joguei contra. Pô, eu lembro de um cara na base, que é meu amigo também, meu conhecido, a gente se segue assim nas redes sociais, né? Luiz Fernando, um ponta do Figueirense. Pegou seleção de base, eu lembro. Teve no Atlético Paranaense, teve algumas lesões ali que atrapalharam ele, ainda joga. Mas eu lembro que era um ponto assim que rabiscava assim, ó. Era muito bom jogador. Tô aqui pegando a escalação do Criciúma naquele jogo contra vocês na final do Catarinense. Mas acho que foi time titular do Criciúma aquela vez, por ser final. Foi. Eu lembro que o lateral deles era o Guilherme, que na época eu acho que tava tipo em transição, assim, né? Tava subindo, pegava alguns jogos ali. Aqui, Foi ó, ele que aqui, jogou. Ó. Vamos ver. Acho não, mas isso aqui já é Campeonato Catarinense da Série A, eu acho já. Ou não? Tu lembra que foi 2023, não foi? 2022. 2022. Aqui é de 2023, por isso. Por isso então que não tá... 2022 foi. E 2023 já tava o Éder aqui, eu pensei, pô, o Éder não tava Não. época. Só que já do
do Campeonato Catarinense da Série A. Mas mesmo assim foi um jogo histórico, né, cara? Pô, Série B de Catarinense, não imaginaria que o Criciúma ia estar lá. E um ano depois tá na Série A do Brasileiro. Não, e assim, e vai ficar. E o Criciúma sendo campeão, né? Subiu da Série B ali, sendo campeão, né? Do Catarinense. E logo já foi campeão da Série A também, então... Bicampeão da Série A, tá na Série A do Brasileiro. Então, cara, é loucura, né? Um clube, claro, do tamanho do Criciúma jogar uma Série B de estadual, ninguém imagina, né? Só que assim, quando tu tá numa Série B e tu subiu, logo tu já ser campeão no mesmo ano, por mais que seja o Criciúma, eu acho que ninguém esperava, né? E aí já emplacou ali os títulos já tá na Série A do e já tá na Série A de Brasileiro, então foi... E eu acho que vai ficar, depois da vitória de... Eu também acho que fique, eu quero que fique, né? Eu acho que aquilo ali foi de motivação pro Criciúma, ou fizeram de trampolim, não sei, porque... Jogaram muita bola. Logo depois dali, eles emplacaram uma sequência, assim, que fazia tempo que eu acho que ninguém via o Criciúma, né? Eu acho que talvez a última em 2012, 2013 ali, que foi quando subiu pra Série A também. Sim, realmente foi bom demais. Lembrando que o nosso podcast tem a parceria de Sorato, Argamassas e Rejuntos. Alô Dizinho, alô Jandir, siga no Instagram, Grupo Sorato. E Automecânica Isidoro também no Instagram, Mecânica Isidoro, nossos parceiros aqui no Entre Linhas Podcast. Cândido, obrigado pela tua participação. Ei, ó, queria a resenha, tá aí, ó, a resenha aí, ó. Ah, que loucura. Queria a resenha, tá aí a resenha, ó. Uma mesa pra limpar depois, cheia d'água. O corte tá feio. E assim a gente vai fechar aí. Pô, Marquinhos, fechamos legal. Em alto estilo, a gente vai fechar o podcast. Um abraço, Cândido. Marquinhos, obrigado pela resenha, obrigado pelo convite aí. Eu acho que hoje foi um pouquinho mais formal, né? Porque foi de manhã, foi gravado de manhã, então... e não tinha nenhuma cerveja aqui, né? Não, então numa próxima nós vamos fazer um churrasco, tomar uma gelada, e daí a resenha flui um pouquinho melhor. Fechou, rapaziada, a gente volta daqui 15 dias com mais uma resenha, com mais bate-papo. E olha, será com Anselmo Freitas, o presidente que levou o Criciúma justamente da Série B do Catarinense para a Série A nessa reconstrução do Criciúma. Um abraço, tchau!